Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo ao encontro de hoje. Hoje começamos então a finalizar a crase, mas você não finalize jamais o estudo da crase. Eu saio da aula de hoje já devendo 2 materiais para vocês. Um que traz uma lista, são materiais que eu já fiz, às vezes está publicado, às vezes não está, uma lista de 50 situações de crase. E daí é bacana, na hora que você começar a olhar, essas 50 situações de crase, você viu 80%, 90% aqui na sala de aula. Talvez não seja a hora de você trabalhar um detalhe, né? Como, por exemplo, a crase em cima do pronome relativo a qual. Talvez não seja a hora de você olhar isto. Nós vamos aprender no momento de mais maturidade, né? Então não dá para aprender toda a sacanagem agora, tem que aprender numa outra etapa da vida. Mas esse materialzinho é bacana porque você vê que são extratos, são resumos que você vai fazendo de situações episódicas. E esses episódios nós vamos conseguindo esquematizar, né? Nossa memória linguística é uma memória com larga experiência. É que a crase para nós nos assusta, nos surpreende, então você está criando uma experiência episódica. Vai se criando uma imagem, um momento da língua portuguesa. E isso, é lógico, produz uma antecipação, uma previsão. Tá bom? Por isso que nós vamos voltar para a lousa, para retomar o tema crase, lembrando então que na última aula nós montamos isso daí. Tá bem? Então o professor tirou até uma foto ontem para trazer agora aí bonitinho, porque isso vai tendo algumas alterações, depende do dia, da hora, né? Nós vimos que tudo isto tem sempre um começo. E esse começo é o mais rico, mais amplo. O seu compromisso, então, é sempre estudar mais a preposição a, estudar mais o artigo a. Ora, a preposição vai ser problema, ora, o artigo vai ser problema. Quando nós chegamos aqui no número 4, esse primeiro conjunto, você estudou o beabá da crase, a rotina da crase, aquilo que vai ser recorrente, tá bem? Porque é o momento do substantivo comum. A hora que você toma consciência disso é muito importante. Por que, professor, é o trivial? Porque é com o substantivo comum. Tudo que nós vamos começar a analisar para lá foge desse substantivo comum. Por isso são novas situações de crase. Porque nessa base, nesse lado aqui, o substantivo comum já prediz, já organiza, já nos antecipa muita informação. Tá bom? Lá no número 5, nós vemos, por exemplo, que a crase sempre nasce devido à preposição. A preposição não pode faltar na crase. Então, saber de onde vem a preposição faz você mais conhecedor da crase. Então, a regência, as locuções femininas formam ali uma base fundamental para você identificar quando vai ocorrer crase no português. E daí você tem que ter uma liderança na hora de olhar esses dois. Ora haverá problemas de regência, ora haverá problemas de locução feminina. Conforme você for estudando, vão surgir problemas de regência, vão surgir problemas de locução feminina. Por exemplo, antes de vocês terminarem a cópia aí, pense assim. Eu não ensino o verbo atender e o verbo responder. São duas desgraças, eu finjo que não tem esses dois verbos, eu não ensino. Tá bem? Quanto mais você estudar, menos você saberá sobre esses dois verbos. Na origem, esses dois verbos sempre foram tratados como indireto. Verbos transitivos indiretos. Verbos que transitavam exigindo a preposição a. Tá bem? Então venham comigo e percebam que essa é a regência mais conservadora. Atender a algo, responder a algo. Então, se você ficar dentro desse uso, nunca será corrigido, nunca será criticado, será sempre muito aceito. Mas, ok? Você tem na gramática vários estudiosos que vão indicar que também se usa o verbo atender de maneira direta. Que o verbo responder há um uso mais livre, você faz o uso da regência que melhor lhe convier, quer usar. Então há esse momento mais conservador, e esse lado, né, mais liberal. E eu não sei o que ensinar para vocês, porque na gramática, conforme vocês saírem pelo mundo,
vocês vão encontrar essa dupla abordagem, de uso livre ou uso com a preposição a. Daí, a hora que você lê o enunciado de uma questão, perceba isso. Assinale a alternativa que atende à norma culta. Então, no enunciado, comecem a reparar isso. No enunciado da questão aparece assim: assinale a alternativa que atende à norma culta. É óbvio, então, que a gente começa a perceber que a banca acaba por adotar uma visão mais conservadora, em que o verbo atender aparece com a preposição a. E isso você pode, estender ao verbo responder também. Mas é um momento polêmico, que eu evito na classe ensinar porque não tem um padrão. Não há um uso único no português. Professor, então, não é hora. Não é hora de você se deter a esses problemas. Então, reserve um tempo futuro para você começar a perceber que há regências que vão surgir na sua vida e você não vai administrar. Porém, você tem que reconhecer que a base funciona muito bem. A quantidade de problemas é uma quantidade mínima. Verbos com problemas como esse, que não há um padrão, que há ampla divergência, você conta numa mão. O resto funciona bem, o resto funciona estabilizado. É mais domínio, é mais treino, é mais estudo, mas polêmicas são pouquíssimas. Tá bem? Vamos ao segundo caso. Esse primeiro caso que vocês viram aqui é o problema de ter que usar ou não a preposição. Você percebe que em textos de prova aparece, em geral, da forma mais conservadora. Mas não há um padrão, tá bem? Há aqui 2 usos correntes no português. Então imagine isso. Notem que nós estamos vendo aí um problema de regência. Mas não. Aí você vai perceber que a banca até evita. Você vai ver poucas questões com esses 2 verbos exatamente porque ela sabe que é uma coisa polêmica. Tá bem? Mas não dá para você dizer que está errado. O uso com a preposição é o uso mais conservador. Não dá para dizer que está errado. Então é um momento de cautela. Leia como que a questão... Sim, há questões que surgem. Então é aquilo que eu digo para vocês. Como que eu vou falar para o aluno? Então são raras questões que você vê com esses verbos. Não é uma questão constante. É que eu disse, no enunciado, a banca já sinaliza o que ela gosta. Você pega uma ESAF, você vê lá. Assinale a alternativa que atende à norma com crase. Já é um sinal de como a banca se comporta. Agora, aí ela cobrar é outro mundo. Então ela até evita a presença dessas criaturas em prova. Porque a polêmica é grudada. Você usou, é algo polêmico. Tá bem? Mas eu diria para vocês, professor, na hora que eu escrever, usa com preposição. Atendeu ao pedido, respondeu ao chamado, usa com preposição. Você vai estar dentro do uso mais conservador e que não permite correção. É o primeiro uso, é o uso original, é o uso que não cabe debate. O debate começa quando usamos como VTD. É aí que pode, não pode, a polêmica entre os gramáticos. Então, voltem comigo para perceber. Há problemas em regência? Sim, uma ou outra você tem que localizar que não é pacífico. Há problemas. E há algumas locuções que você também deve estudar com um problema. Vocês conhecem alguma locução na tua vida assim? Você fala, professor, eu já estudei há algum tempo, eu acho que é problema. Vocês lembram de alguma locução? Tem uma que é clássica. A vista é uma delas. A distância. Vocês já viram a distância? Essa é uma locução que quem vai prestar concurso tem que saber. Porque ela tem um rastro de problemas. Vamos colocar um minutinho dela, então, na lousa. Observe. Então, nós temos a locução à distância, que a gramática diz, se ela vier sem determinação, é uma distância qualquer, sem crase. Sem determinação, sem crase. Você só vai usar crase na expressão à distância quando ela vier com alguma determinação. É porque daí, gente, ela forma uma estrutura que é a seguinte. Aí ela forma a expressão à distância de. Percebam isso. Quando a expressão à distância de se constitui no teu papel, aí é a hora da crase. Porque notem que com essa expressão,
Você vai ter que usar algum tipo de determinação. A distância de 1 metro, 10 metros, 10 passos, 2 quarteirões, alguma informação você vai ter que pôr ali. Com essa determinação, portanto, com crase. Com determinação, aí sim ocorre a crase. E aí você fica, né, no meio de uma coisa incoerente. Professor, por que toda locução feminina tem crase e essa coitada não? Realmente uma coitada, porque ela acaba sendo discriminada na tradição gramatical. Toda locução feminina vem com crase e essa coitada foge da normalidade, tá bem? Essa é a parte que eu, professor, do jeito que eu aprendi a gramática, tudo, eu não gosto de ensinar, porque não há uma lógica, não há uma explicação. É aquilo que a gramática, a força do gramático, a força da tradicional gramática vai se impondo. É assim porque é o que está. Não há uma lógica, não há uma explicação. Por isso que expressões como curso à distância, não deve haver o uso do acento grave. Curso à distância é uma distância genérica, não se deve dizer com acento grave. Numa frase em que você diz, ele viu o acidente, aí você se abre para 2 possibilidades. Ele viu o acidente à distância, sem acento grave, ou ele viu o acidente à distância de 10 metros. Esse é um problema que você tem no português com uma locução. A locução à distância. Ela só receberá o acento grave quando ela compuser isso daqui, ó, à distância de. A hora que você compõe o à distância de, ela recebe o acento grave. E até agora nós conseguimos manter assim um nível elegante de aprendizagem. Tudo tem um porquê, tem uma explicação, tem uma lógica. É nessa hora que o aluno, quando pergunta, professor, mas por quê? Eu não consigo explicar. É a hora que a imposição gramatical se faz só pela tradição. Não há uma lógica gramatical linguística. É porque o gramático fulano falou, os outros 20 repetiram, e isso vai se mantendo na história do português. Não que haja uma lógica. Tá legal? Esse é um problema que você tem em locução. Tá legal? E a banca, ela sabe disso. A hora que ela coloca a mão nesses problemas, ela está colocando a mão, né, naquilo que vai gerar recurso, vai gerar problemas de trabalho posterior. É por isso que ela começa, nesse momento, a evitar situações como essa na prova. Mas você, no seu estudo, vai se deparar com isso daí. Tá bem? Então espere, ora um probleminha na regência, ora um probleminha nas locuções. São pequenos problemas que você vai administrando. Agora, grosso modo, a coisa funciona com tranquilidade. O sistema, né, vai se dando de maneira muito lógica. Uma ou outra foge disso daí. O horizonte que nós temos é de um idioma, por isso que a riqueza é inevitável. Tá bom? Vamos voltar para a lousa, então, para vocês observarem que isso fará parte dessa sua aprendizagem. Essas centenas e centenas de ocorrências você tem que administrar na história da tua vida, né, dentro de uma normalidade e com algumas exceções. No término da aula que nós tivemos no último dia, então trabalhei os nomes próprios, né? Então, aqui você tem nome próprio, não é nome comum. E surgiram, então, nome próprio de empresa, nome próprio de lugar que tinha uma troca específica, nome de pessoa. Tá bem? É bacana a gente perceber que quando você vai fazer uma prova de questões pequenininhas, né, aqui em São Paulo, por exemplo, a VUNESP, ela toca exatamente na parte mais venenosa da crase. Você vai fazer uma prova da ISAF, são textos retirados dos jornais. É o português da vida, o português do dia a dia, que para ter esse momento, né, raro, exceção, não é do trivial. Então a banca que escolhe o que ela vai colocar, ela prefere o veneno. Agora, uma banca que retira um texto para você julgar o certo e errado, a forma do problema aparecer é outro. Tá bem? Então, percebo.
nós estamos ali no nome de pessoa. Vamos retomar aqui só para fechar o que não deu tempo no nosso último encontro. Pense aí no nome de pessoa. Na última aula nós dissemos que o nome de pessoa, em ambiente de formalidade, então você está escrevendo e escreve como se houvesse um documento, uma monografia acadêmica, um texto a ser publicado. Esse contexto de formalidade te leva à conclusão que não se usa o artigo. Não se usa artigo antes do nome próprio de pessoa no contexto da formalidade. Então, se você disser para mim que o réu se referiu a José e a Maria, a José e Maria da Silva, perfeito na língua portuguesa. E aí você tem que começar a tomar conta disso aqui, gente. Notem que esse a José e Maria mostra uma ligação entre o nosso último encontro e o encontro de hoje. O problema não é crase, gente. O problema é olhar para o A e dizer o que ele é. E esse é um dos momentos que você percebe que ali na Maria há uma dificuldade, mas no José não pode ter. O que é aquele A do José, gente? O que é aquele A do José? Só preposição, tá bem? É aquele momento em que, por ser um nome masculino, você calcula que aqui só se usou preposição. Em um contexto de formalidade, você nunca vai dizer ao José. O réu se referiu ao José. Não. Né? Num contexto de formalidade, o réu se referiu a José. E isso também se repete aqui na Maria. Só temos a preposição, não se usa o artigo. Eu não sabia, eu aprendo e padronizo. Isso ocorre em toda a língua portuguesa no Brasil inteiro. Contexto de formalidade, eu não uso o artigo. Tá legal? O que faltou vocês perguntarem? Ah, professor, se eu estiver mandando mensagem para uma amiga, coloco crase ou não? Né? Se você está escrevendo um e-mail para alguém, né, numa situação informal, tá bem? Tanta porcaria que mandam para nós no WhatsApp, né? Você está ali naquelas besteiras que mandam, vai colocar... Ali é informal. Ali chegam coisas de arrepiar o couro. Ali você pode pôr qualquer coisa. Estão notando? Mas na hora que você vai a público, formalmente, você não vai usar o artigo. Daí a banca fala assim, pô, isso aí complica na prova, né? Como que eu vou avisar para o candidato que ali é formal? Então, é outra aparição rara na prova, exceto na seguinte frase. Olha aqui, ó. Se você tiver essa frase, você não vai ter desculpa depois. O autor se referiu a Cleópatra, rainha, e daí você tem como colocar aí a crase? Pense nisso. Então, percebo, se não há formalidade, você tem a informalidade, você tem a amizade, você tem aquela situação em que não há, né, o distanciamento da formalidade. Pensa assim, dá para você ser íntimo da Cleópatra, ter um elo de amizade com ela, né? A não ser que você tenha algum poder esotérico de fazer contato com o sobrenatural. Daí você vai lá atrás da Joana d'Arc, da Cleópatra, né? Estão notando? São seres históricos que se perderam no tempo e no espaço. Não tem como você ter um elo de informalidade com a Cleópatra. Ah, professor, Cleópatra é assim comigo. Impossível, né? A pessoa já está no hospício quando fala isso. Eu sou assim com a Cleópatra, Napoleão e assim... Não. Então nós sabemos que aí a banca vai se proteger, porque você nunca vai ter informalidade com a Cleópatra. Portanto, aqui a gente sabe que o verbo referir-se exige preposição, mas antes de Cleópatra não haverá jamais o uso do artigo, porque não há como ser informal com um personagem, né, extremamente passado, antigo, partiu dessa terra há muito tempo. Né? Ah, professor, como que eu vou, né, criar informalidade com a Cleópatra? Não. Nesse mundo, não. No outro, talvez. Né? Nesse mundo, aí você percebe que a banca, né, pode atuar com segurança, pois é um personagem histórico. Tá bem? Notem que nome de pessoa, então, formalmente, não se usa artigo, não tem crase.
Legal? O que você deve perceber? Em outros gramáticos, outros estudiosos, a pessoa fala, o uso é facultativo. Então, essa ingenuidade de falar, o uso é livre, é que porque tira do contexto. Né? Como se o português não existisse. Tanto faz usar o nome de pessoa com artigo ou sem artigo. Não, não. Né? Na formalidade, sem artigo, na informalidade você use como quiser, com ou sem artigo. Tanto que no Nordeste se usa sem artigo, aqui em São Paulo se usa com artigo na informalidade. Mas, num documento, na língua escrita, na norma culta, formalidade sem artigo. Então não é facultativo, depende do contexto. E aí exige de nós atenção no uso, não é um uso livre. Tá bom? Vamos à lousa, então, para retomar o nosso caminho. Vamos reiniciar a aula, então, com o número 9. É a partir daí que seria bacana que, em vez de eu trazer os problemas para vocês, vocês começassem a trazer os problemas para mim. Mas não acabei nem de falar, Flávio. Então, vamos lá. Diga para mim, estou brincando. Porque é nome próprio de pessoa, sem a hipótese de nenhuma outra situação que não seja formal. Como que você vai ter informalidade com a Cleópatra? É impossível, porque é um personagem já morto e falecido, histórico. Então, com esse é sempre formal. Né? Você vai se referir a Antonieta, a rainha louca. Né? Então, ele se referiu a Antonieta, sem crase. Porque não há como você usar Antonieta informalmente. Né? É sempre um nome próprio que vai estar em âmbito formal, por isso em artigo. É nome próprio em situação formal. Entendeu? Perfeito? Por isso que não tem crase. Não é uma relação com o personagem histórico. É que com o personagem histórico não tem como você travar nenhum tipo de informalidade. Né? Como que você vai ter intimidade com a Cleópatra? É impossível. Sempre vai ser formal. Né? Sempre é um contexto formal. Então vamos pensar assim. Seria bacana que vocês pudessem falar assim, professor, estou com uma dúvida de crase. Vocês teriam uma dúvida que vocês guardam, que tem pesadelo com ela? Diga lá. Agora, se for um texto, um livro de história onde se refere a Cleópatra, como ela foi conhecida como uma mulher que teve 1000 amores e tudo mais. Se for uma carta escrita por um desses amantes dela, aí no caso é algo que foge da normalidade? Isso, isso. Você percebeu? Aí tem o contexto da intimidade. Aí é possível. Você percebeu que mudou o contexto? Sim. Esse que é o detalhe. Qual é o contexto de formalidade ou informalidade? Por exemplo, se eu disser assim, fulano se referiu a Xuxa. Né? Xuxa, você vai usar um nome próprio, formalidade sem crase. Mas, de repente, a Xuxa é sua vizinha. Ou você liga para ela, manda mensagem para ela, ela é íntima sua. Aí você pode usar o artigo nesse momento. Mas em um documento, por exemplo, jurídico, é sempre formal. Mesmo que você seja irmão da Xuxa, no contexto formal que você produz um documento, você não vai poder usar artigo antes do nome próprio. Você entende isso? Você pode colocar o artigo determinando a pessoa, Por exemplo. próxima, é a Xuxa. Isso, perceba assim, esse contexto é o contexto da informalidade. Mas a norma culta não admite. Não admite na formalidade, tá bem? Isso, se você vai produzir um documento público, você não vai escrever nome próprio com artigo. Né? Por exemplo, o Estado aplicando uma multa no cidadão, vai usar artigo? Não, é uma coisa distante, formal. Tá bem? A ausência de artigo mostra uma frieza, um distanciamento. Né? E, professor, a público vai crase, né? Nunca. Não. Veio a público. É a locução. Porque público é masculino. Tá bem? É como a gente assim descobrindo algumas novidades. Tá bem? Como vocês estão trazendo problemas profundos sem reflexão, e por isso viram superficiais, né? Professor, se eu estiver lá do lado da Cleópatra, abraçando a Cleópatra, você bebeu demais, ingeriu alguma alucinógeno. Não tem como travarmos a amizade. Agora, se você mudar o contexto, é claro que sim. Tá bem? Vamos então, o professor vai te trazer o problema. Já que você não vai ao problema, nós vamos trazer o problema até vocês.
Então nós vamos agora para o número 9, tá bem? O número 9 é o seguinte. Ele estava perante juiz. Professor, então crase a partir de agora é olho na preposição, olho no artigo. Ora o problema é em um, ora o problema é no outro. Como que você completa esse espaço aqui, ó? Ao juiz ou o juiz? Quem tem a razão aí? E aí vem a notícia muito triste para todos nós. A notícia muito triste é que perante já é uma preposição. Perante já é uma preposição. Portanto, se ali você escrevesse perante ao juiz, você estaria usando também a preposição a. E isso não é adequado na língua portuguesa. Então, você vai pegar esse momento errado, isso está errado no português, e vai dizer, ó, por perante já ser uma preposição, no português não há essa duplicação de uso, esse duplo uso com a preposição a. Já estou usando perante, não vou conseguir usar aqui a preposição. A preposição nunca aparece após a palavra perante. O que você tem que dizer na tua cabeça, então? Que quando eu usar a palavra perante, nunca haverá o quê? Nunca haverá crase. Sacaram? Na prática, se não aparece a preposição a, portanto, diante de perante, nunca ocorre crase no português. Eu não sei a experiência de vocês com algumas questões, mas você está diante de um fato muito repetitivo em concurso. Tá bem? Notem que nós estamos, então, diante das palavras perante o juiz, sem preposição. Ah, então se eu usar perante a juíza, conclua que nós não teremos crase. E se você tiver a preocupação de nomear o a preocupação de nomear o a, há uma sequência produtiva hoje para o futuro. O que é esse a, então, gente? É só o artigo, porque a preposição a nunca será usada aí. É apenas o artigo que determina o substantivo comum, só isso. A preposição nunca aparece após o perante. E aí nós temos, então, 3, além do perante. Ante, perante, mediante e contra. Guarde esse quarteto aí, ó. Tá bem? São campeões em aparição na prova. Quem tem contato com a linguagem jurídica sabe que no mundo jurídico erram demais esse momento. Então, ante a dúvida, sem crase, mediante a tese apresentada, nunca com crase, contra a posição da maioria, jamais com acento grave. Todas essas 4 palavras já são preposição, o que anula o uso da preposição a. Então agora são pequenos avanços, sacaram? Mas avanços que para concurso público precisam ser relevantes. É um agrupamento que você tem que enxergar sempre junto, com alta incidência em prova. Ante, perante, mediante e contra, área proibida de crase. Nesse lugar, nunca haverá crase. A preposição a é proibida. Tá legal? O que eu gostaria que vocês percebessem que cada nova lição que você acrescenta é um pedacinho a mais que estudamos da preposição ou do artigo. Agora o problema ou está na preposição ou está no artigo. Tá legal? Para mudar um pouquinho, então, essa rotina, é que surge o único elemento destoante de tudo que nós fizemos. A crase é preposição mais artigo, mas, de repente, surge um trio que foge completamente da rotina. Tá legal? Então, vamos para o nosso 10º elemento. Isso que nós estamos fazendo aqui, você continua caprichando aí na sua anotação. Ó. Então, o 9º é o perante, que simboliza para nós esse grupo. Tá bem?
Continue sinalizando para a tua memória esse grupo que você tem que manter vivo. Número 9, perante. Qual que será o nosso número 10? Então, vamos lá. Quando você pega a frase, ele falou àquela mulher. O que você faria numa prova nesta situação? Crase ou não? Tranquilo, gente. Então você está dizendo assim, professor, mas... então você já está na 10ª situação de crase, 10ª situação de estudo. Agora é uma coisa exótica. É como se houvesse já na tua preparação uma especialização. Crase no estranho aquele, aquela e aquilo. Ele falou àquele homem. Vocês colocariam acento grave ou não? Aumentou a palpitação ou não? Está tudo tranquilo? Você colocaria o acento grave? E aí? O que vocês acham agora? Qual que é uma convicção de todos? Uma convicção de todos. Que o verbo falar rege a preposição a. O verbo falar rege a preposição a. Se eu pudesse, eu perguntaria para vocês onde vocês vão pôr a preposição a. Tá? Mas não posso. A pergunta é maliciosa, o aluno se revolta, né? Mas pensa assim, ó, onde vocês vão colocar a preposição a? No aquela mulher, vocês sobrepuseram ao a do aquela. A preposição a está em cima do a do aquela. E no aquele, para onde vai essa preposição a que o verbo exige? Não vai ao lado, não fica antes. A preposição a que o verbo falar exige vai sobre o a do aquele, ocorrendo o fenômeno da crase. Nessa hora, alguns vão levantar bandeira, fazer abaixo-assinado, né? Dizer, professor, aquele é homem, como que vai ter crase nele? É isso que você tem que perceber. Você está vivendo agora as situações especiais. Tá bem? Notem que a situação especial, então, te apresenta o aquele e o plural. O aquela e o plural. E o aquilo. Essas 5 palavras do português formam uma exceção. Você fala, não brigue contra aquilo que é sacramentado no seu idioma. Isso é inquestionável. Absorva, não questione. O a do aquele, o a do aquela e o a do aquilo aceitam a sobreposição da preposição. A preposição não fica do lado desse a, se sobrepõe a ele. Por isso que numa frase que você diga, refiram-me àquele livro, teremos ou não o acento grave? Sacaram? É nessa hora, então, que você tem que perceber. 50% já está aqui. Só que esse 50% não garante o acento grave. A presença do a do aquele é uma presença que você tem que dizer, ali pode ocorrer crase. Depende da incidência da preposição. Essa é uma estrutura que o verbo exige preposição. E é claro que todos nós sabemos que se eu me refiro a algo. O verbo referir-se é um verbo que exige preposição. Só a preposição não é nada. Só o a do aquele não é nada. Mas quando eles se encontram, haverá o fenômeno da preposição se sobrepor ao a do aquele, independentemente do gênero. Se for masculino, beleza. Se for feminino, também. E no aquilo, também. Então, refiro-me àquele livro 100% correto. O que vocês acham disso na prova, gente? Vocês estão percebendo como a banca vai escolhendo o grau de dificuldade? Numa prova que ela está de coração bom, desaba a área proibida. A banca vai, ela fala, hoje estou feliz, é a área proibida para todo lado. Conforme a banca vai num dia amargo, produzindo dificuldades, você está sentindo que os números estão avançando, os problemas vão se renovando.
Só que agora saiu o artigo de cena e entrou uma coisa sui generis, que não tem comparação, que não cabe a nenhum de nós dizer assim, professor, mas isso é igual a quê? Igual a nada. Eu tenho que entender que o aquele, aquela e aquilo formam uma exceção no português. Tá bem? Então nós podemos ter aqui crase em refiro-me àquela revista ou refiro-me àquilo. Os três receberiam ali o acento grave. Preposição a, mais o a do aquele, do aquela e do aquilo. Há uma pequena revolta, mas essa revolta é passageira. Faz parte do seu idioma, é uma exceção e extremamente comum na prova. É aí que a gente começa a entender quando que a prova vai ampliando sua dificuldade. Esse é um primeiro degrau, né, bastante atípico, não faz parte das nossas expectativas. Tá bem? Então, aí, no caso, vai depender só da regência, né? Então, não só da palavra regência, da preposição a. Porque você vai ter também o aquela em locuções femininas. Quando você disser assim, ó, aquela manhã a criança chegou à escola. Aquela manhã vai ter crase, porque é uma locução. Tem a preposição mais o a do aquela. Tá bem? Então, é nos eventos que ocorrem preposição. Regência e locução. Tá bem? Tá bom? Nós vamos então agora sair desse número 10. Número 10, o aquele, o aquela e o aquilo. Vamos voltar à lousa para vocês perceberem então que é isso que nós estamos aqui movimentando, né? Você já chegou no número 10, momento em que você tem aí o uso do aquele como referência. O que não cabe mais aqui no meu é algo que no seu continua se estendendo. E será ótimo que você passe a limpo e personalize isso daí, acrescentando, mudando a ordem. Você fala, agora, isso aí é meu. Esse roteiro mostra o que falta e o que sobra. Cada um desses pontos há um domínio a ser feito. Diga lá. É isso que eu disse no comecinho da aula, tá bem? Talvez hoje, de 50 frases, nós vamos passar por 90% dessas frases, o a qual nós não vamos trabalhar hoje, mas lá no pronome relativo. Porque junta duas desgraças, a crase e o pronome relativo. Então, quero que você saia forte daqui, para quando chegar o pronome relativo, você tenha o discernimento. Diga lá. Nós vamos aprender a diferença de qual, cujo, que. Puxa vida, essa é uma aula proporcional. O colega aqui nos pergunta sobre a questão do pronome relativo. Para a minha vida, há dois momentos muito importantes no português. Essa hora da crase e a hora do pronome relativo. A hora que o pronome relativo começou a rodar na minha cabeça, foi uma mudança radical. Então vai ser uma aula também muito importante. Se Deus quiser, o C não vai chegar. Então, o C nós estamos perto. Tá bem? Vamos voltar então. Eu não volto mais para esse quadro, mas você já entendeu que você está montando isso daí. O que seria, então, o nosso uso 11? O 11º uso. Vamos lá. Esse 11º uso, eu já daria uma classificação para especialistas. É a hora que você se torna mestre em crase. Tá bem? É o momento em que você estuda o acento facultativo. Acento facultativo. Em muitos cursos, nós não conseguimos chegar nesses momentos especiais. Tá bem? Então, entenda. Acento facultativo cai na prova? Cai muito na prova. É um questionamento extremamente sutil e muito comum. Dois pontos fundamentais. A palavra até e os pronomes possessivos. Duas lições que têm como ponto comum o acento facultativo. Mas o que ocorre em cada um deles é bacana, porque são coisas completamente diferentes. No até, a situação do facultativo nasce por causa da preposição. Ela pode ou não ser usada. E no pronome possessivo, o facultativo vai ocorrer por causa do artigo. Então, o professor vai trabalhar com vocês da maneira mais leve. E discretamente eu vou anotando com vocês a forma mais profunda de entender isso.
Você fala, professor, a parte profunda eu não entendi nada. Mas então aprenda a parte mais tranquila, tá bem? Cai na prova, assinale a alternativa em que ocorre acento facultativo. Você já está programado para esses dois momentos do português. Vamos então agora especializar cada um deles. No seu roteiro, você já colocou lá esses dois elementos de maneira ampla, porque na sua memória vai estar o detalhamento. Se esqueceu na tua memória, você vai entrar no teu caderno e vai estudar cada um deles. Então, primeiro, vamos lá, o até. Como funciona o até na língua portuguesa? Primeiro, você está usando o até, que indica o ponto final. Indica o ponto final. Por isso que são momentos no português em que você usa o até com verbo que se desloca, verbo que mostra mudança, né, no espaço. São verbos como ir, voltar, chegar, dirigir-se. São verbos que implicam movimento no espaço, deslocamento no espaço. E quando você usa o até, você quer mostrar para a pessoa que é o ponto final do seu deslocamento. Se você disser, por exemplo, volta um instantinho comigo, fui ao bar, mostra o deslocamento que você fez. Mas se você quiser destacar que dentro do seu deslocamento há um término, você entra com até. Fui até o bar. Mostra o ponto final do seu deslocamento. Com a presença desse até, surge um fato para nós relevante. Então, vamos lá. Primeiro, se você usar o verbo ir, como aqui está, ele exige ou não preposição, gente? Se eu fui a algum lugar. Então, o pressuposto é que o verbo que antecede aqui, a estrutura que nós estamos usando, rege a preposição. Tá bem? Então, não podemos descartar essa realidade. O verbo ir rege a preposição. Só que, ao usar o até, o que acontece, gente? Você poderá ou não usar a preposição. Essa preposição a ficará facultativa diante do uso desse até. Então, não percam de vista que não é só o até. É o até diante de uma situação em que há a exigência da preposição a. Qual que é uma pergunta que o aluno fala? Professor, qualquer lugar do até? Não. Tem que haver essa realidade em que o verbo ir, por exemplo, exigiu a preposição a. E daí, com o enxerto do até, você vai ter um uso de preposição a facultativo. Aí você pode usar, então, fui até o bar ou fui até ao bar. Ambas as formas estão corretas, ambas as formas dizem a mesma coisa. Professor, mas por que você colocou no masculino? Porque eu espero que vocês, com o masculino, saibam ler as pecinhas. Ali no o é só o artigo. E no ao é preposição a mais artigo o. E as duas estão corretas. Tá bem? Qual seria uma palavra feminina nesse mesmo contexto aí? Qual seria uma palavra feminina? Boutique não. Boutique não. Não é o mesmo contexto. Não, aula também não. Nós temos alguns colégios aqui em São Paulo, né, que você tem dentro do colégio, por exemplo, 12 salas, né? E o boteco ali fora é a 13ª sala. Então, é a extensão, às vezes, do colégio, né? Mas não é o caso aqui. Qual seria um feminino ali? Diga lá. Até uma preposição que permite o desdobramento com a preposição a. Tá bem? Você tem aí a possibilidade de reforçar com o uso da preposição a. Professor, é uma coisa incoerente. Infelizmente é. O até já é uma preposição. Não é? Boa lá, lanchonete. Tá bem? Eu até recomendo vocês a pensarem assim, né? Quem monta uma lanchonete não quer montar um bar. Reconheçam isso. Porque bar pressupõe pouca higiene, né? Então, se você entra num bar que é verdadeiro, um bar legítimo, raiz, tem ovo colorido, tem salsicha boiando naquele pote, né? Aquele pote que forma uma nata em cima, tá bem?
Tem que ter torresminho de porco, aquela coxinha crocante frita de manhã para ser comida de noite, né? Às vezes vocês vão comer coxinha e falar, que coxinha boa, crocante, mas crocante por causa da fritura matutina, ficou o dia inteiro na estufa, né? Boteco é assim. Na minha cidadezinha natal, né, tinha um boteco que tinha uma má fama, que desde o dia que inaugurou, o cara nunca lavou a panela. E quem ia lá no bar dele, realmente era uma panela, né, que você via assim pela cor dela, pela a excessiva gordura, que realmente parecia que ele nunca tinha lavado. E tudo era frito naquilo lá. Trocava a gordura, voltava para a panela. Não sabia se era lenda ou verdade, mas o bar, botequim, tem que ser assim. Então, quando a pessoa coloca lanchonete, é porque ele quer dar um status de higiene diferente. Vamos lá. Vamos construir, então, com lanchonete. Você terá a chance, então, de usar. Fui até a lanchonete, sem crase, 100% correta. E aí entra a segunda parte que eu quero que vocês percebam. Fui até a lanchonete com crase, totalmente correta. Conclusão. Se você tentasse errar, você não conseguiria. Professor, com crase, né? Com crase está correto, sem crase está correto. Não tem como errar. Esse é o primeiro ponto que você deve observar, que pode ser questionado na prova. Acento facultativo, o até vai produzir isso daí. Isso também se repetirá quando usarmos uma palavra masculina, no plural. Nós teremos então aí, até os bares, ou até aos bares. E aí teremos também no feminino, até as lanchonetes, ou até as lanchonetes com crase. Professor, pergunta. Você nunca vai colocar o acento grave na palavra até, né? Na palavra até? Não. No português, não. Não confunda, né? Perceba nesse momento aí que você tem, então, tanto no singular como no plural, total uso facultativo. Não abra mão de perceber, então, que com até, nesse contexto em que o antecedente exige preposição, o uso do acento grave é 100% facultativo. Tanto no singular como no plural, o uso do acento grave é 100% facultativo. Tá legal? Tudo bem? Por isso que o até cai pouco na prova. Porque se você tentar errar, você não consegue. E a banca fala, aí fica difícil para mim. Eu quero derrubar o candidato e não há, nessa situação, a chance de derrubar. Por isso que entre os dois, a predominância do pronome possessivo, nessa questão de acento facultativo, é de 99%. Quase todas não envolvem o até, envolve o pronome possessivo. Tá bem? Então nós vamos fazer aquele intervalinho de um bloco no outro. Na volta, nós vamos então ver aquele que você fala assim, professor, agora nós já estamos, né, subindo os problemas da crase e chegando naquilo que é a prova de vocês. Prova para fiscal, prova para nível superior, questões que caem exatamente na prova de vocês. Tá bom? Vamos passar de um bloco para o outro. Na volta, a segunda parte do acento facultativo. Tá bom? Até lá.